Salve galerinha do Booktuber Nota 10. Hoje vamos ler o livro A Malha de Hannah. Então já se inscreve no canal, deixa seu like que a gente já vai começar. Simbora! O livro do dia. O livro que vocês devem estar com muita curiosidade de saber. Esse livro conta a história de uma menina chamada Hannah. Essa menina aqui da imagem. Uma menina que morava com seus pais, uma menina feliz. Até que um dia, tudo mudou na vida dela, pois explodiu a Segunda Guerra Mundial, uma guerra comandada pelos nazistas. Uma guerra que ocasionou muitas mortes e ela chegou também à cidade de Hannah, chamada Nova Mestra. Então no país de Hannah, a República Tcheca, foi tomada por tropas nazistas e cada vez as pessoas e a população do país ficaram cada vez mais com medo. Hannah, na cidade dela, as pessoas já estavam sabendo de tudo e tentando fugir do país pela ameaça que estava acontecendo. E Hannah viu de perto as atrocidades que estavam acontecendo. Cada vez com judeus, que um tipo de religião que foi tratada com desprezo e também com divergência entre as demais pessoas perante a guerra, foram sendo tomados cada vez mais. Judeus da idade de Hannah, por exemplo, não puderam mais ir à escola sem ter um brasão mostrando que era judeu. E Hannah ficou muito descontente com isso, porque ela não gostava. E cada vez mais foi piorando. Chegou um momento que não podia nem ir para a escola. Até o momento em que as tropas nazistas fizeram os campos de concentração. As primeiras pessoas da família de Hannah serem levadas para lá foram seu pai e sua mãe. Primeiro foi sua mãe, com a Hannah sentiu muita saudade. Não pôde fazer nada em relação a isso. Mas seu irmão George sempre confortava e o seu pai também, junto com a sua cozinheira. E aí, cada vez mais foi piorando. Eles iam se comunicando por cartas, mas Hannah ainda sentia uma falta de sua mãe. Até que o que aconteceu foi, o pai de Hannah foi intimado a ir para o campo também. E ele não pôde fazer muita coisa. E ele teve que ir para o campo. E Hannah ficou sozinha. Hannah e Brad foram levados à casa de seus tios, onde eles brincaram muito, junto com seus primos e ficaram com seus tios. Até que um dia chegou uma notícia muito ruim na casa deles. O que aconteceu foi que seu tio disse que eles fariam uma viagem juntos para um lugar onde havia muitos judeus e crianças igual a eles. Hannah e Brad ficaram muito tristes, mas tiveram que fazer suas malas, onde chegaram ao campo de concentração no dia seguinte levados por um táxi. Seu tio ficou muito triste em fazer isso, mas infelizmente foi obrigado. Depois de um tempo que foi levada para ser entregue ao campo de concentração, Hannah, um pouco antes, ficou num lugar onde tinha muitas famílias e as pessoas mais velhas e adultas falaram que ela ia ficar bem e ajudaram ela, alimentaram ela, só que as condições de vida eram muito ruins naquela parte. Mas Hannah ficou poucos dias lá. Depois foi encaminhada para o verdadeiro campo de concentração, dentro de um trem muito grande, com muitas pessoas, sem enxergar nada. Muitas horas sem comer, sem beber água, sem ir ao banheiro. Uma condição horrível. Chegou lá e logo de cara foi separada do seu irmão. Ele foi para a ala masculina e ela para a feminina. No começo, Hannah ficou com muito medo e não conseguia fazer nada direito, mas conseguiu ganhar amigas. Hannah não comia muito. De vez em quando ganhava algumas sobras das suas amigas, mas a maioria do que ganhava era pedaços de pão e outras coisas. Então, depois de alguns meses, Hannah teve notícia do seu irmão. Soube que ele estava na ala masculina e chegou lá correndo para ver seu irmão. Achou ele trabalhando como encanador do local. Ela ficou muito feliz em ver ele. Ela poderia visitar ele na ala masculina pelo menos uma vez na semana. Hannah ficou feliz porque pelo menos estava com seu irmão. Mas depois de um tempo, obrigatoriamente, teve que ir num trem em direção a um dos piores campos de concentração já conhecidos, Auschwitz. Nesse campo de concentração, a vida de Hannah foi um pesadelo. Hannah, depois de um tempo, foi levada para uma câmara de gás, onde separaram as meninas que prestavam para eles e as que não prestavam. No caso, as que prestavam eram as que poderiam fazer trabalhos forçados para eles e as que não prestavam foram as que simplesmente morreram. Hannah morreu, mas ela sempre deixou uma memória consigo, que foi levada até os dias de hoje, que foi a história contada nesse livro. Uma história que Fumiko, a investigadora que investigou isso do Museu de Tóquio,
descobriu essa história recebendo a sua mala, a mala que carregava suas roupas e pertences no campo. Fumiko trabalhava no museu. Fumiko queria algo para falar sobre as crianças, sobre o que aconteceu no nazismo, algo que ocasionou uma das maiores guerras da humanidade pela Alemanha. Fumiko percebeu que a única forma de fazer as crianças entenderem o que tinha acontecido neste período tão traumático da história da nossa humanidade é algo para tocar, algo para ser físico, algo que as crianças pudessem ver e tocar para saber o que aconteceu. Fumiko entrou em contato com diversos museus espalhados no mundo para ver se podiam achar alguma coisa sobre para ela mostrar para as suas crianças. Fumiko, depois de um tempo, encontrou um museu que enviou uma mala e algumas outras coisas pertencentes à Hana, que na época não sabia que era da Hana. Então, Fumiko viu que estava escrito na mala Hannah Brandt, e suas crianças ficaram investigando, querendo que soubessem quem era essa pessoa. Fumiko então entrou em contato com outros museus para saber quem é essa pessoa, mas nenhum deles sabia. Até que Fumiko um dia achou uma carta falando de Hana dando entrada a um dos campos de concentração. Em outra lista também achou George Brady, que depois de um tempo descobriu que era seu irmão. Então Fumiko descobriu a história toda sobre Hana. E depois de um tempo, Fumiko resolveu ver se Brad, irmão de Hana, estava vivo. Fumiko o encontrou com cerca de 72 anos, morando em Toronto, no Canadá. George, depois de um tempo do que aconteceu no campo de concentração, tentou achar a sua irmã Hana, mas no mesmo dia que ele chegou para encontrar sua irmã, foi o dia que ela morreu. George se mudou da cidade em que vivia para outra cidade da Europa, onde abriu uma empresa de serviços de encanamento e depois se casou e teve 3 filhos. Morando em Toronto, no Canadá, chegava do seu serviço à tarde, ou quando reconheceu o carteiro na porta e viu uma carta vindo do Japão. George reconheceu, não conhecia ninguém do Japão que mandara essa carta. Ele não sabia. Na embalagem estava escrito Fumiko. Então ele leu a caixa. Lá tinha uma carta. Fumiko tinha escrito falando sobre Hana e o que acontecera com ela e como que ela descobriu o que aconteceu com ela. George ficou feliz, mas profundamente triste por relembrar o que aconteceu com a sua tão querida irmã. Esse livro nos traz a mensagem de que devemos amar a nossa família acima de tudo, porque Hana amava a sua família e perder ela foi uma coisa muito triste que aconteceu na vida dela. Perder um irmão, um pai, uma mãe, aqueles que te amam, seus entes queridos. Coisa muito triste de acontecer. Então, essa é a mensagem que devemos levar desse lindo livro, que nos fala uma mensagem real, de uma história real, que nos comove até os dias de hoje. Queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar fazendo esse vídeo, para conscientizar outras pessoas a ler esse maravilhoso livro, que conta essa ótima história. Gostaria de agradecer ao nosso produtor, Fernando, e nosso editor, Eduardo, e ao nosso filmador, John. Obrigado a todos por assistirem e deixem o like.